nós não podemos ser esquentadores de banco de igreja, jamais. Nós não podemos carregar um título de crente, cristão, ou eu sou da igreja X, da igreja J, isso aí não vou colocar aqui, não vale muita coisa não, irmãos. Nós temos que ser a diferença diante de Deus. Eu comentava, acho que foi a semana passada, Deus, Ele não se importa com os nossos títulos, quem nós somos aqui nessa terra, se você é formado, se você não é. No grande dia, o que vai contar vai ser o coração das pessoas. Eu já preguei várias vezes aqui, o profeta Samuel, quando foi ungir um novo rei, foi na casa de Jessé e começou ali a olhar os filhos de Jessé, e chegou em Eliabe, que eu já preguei essa mensagem aqui, era fortão, era todo bonitão, tinha jeito de rei, falava como rei, todo mundo olhava e falava, esse vai ser o rei. E o profeta Samuel quase que leva lá o azeite e unge ele. Deus fala, não é esse. Aí ele diz para Jessé, mas acabaram os mancebos, acabou os jovens, os filhos? Jessé fala, não, ainda tem um, que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Ele disse, chama ele. Aí chamaram Davi. Quando Davi pisa os pés na porta da casa, Deus fala ao coração do profeta, unge, eis aí o rei de Israel. Eu já questionei, falei, o que tinha no coração de Davi? Davi não tinha jeito de rei, claro que ele era valente, era destemido, era o que mais trabalhava, porque os outros estavam tudo em casa, né? Ou seja, eu já me questionei, o que tinha no coração de Davi? E a mesma coisa, irmãos, Deus não vai se importar com a sua profissão, isso aí é algo que você tem que conquistar nessa terra, tem que estudar mesmo, né? Tem que fazer tudo o que está ao seu alcance aqui nessa terra, para que você viva bem. Agora, a pessoa nunca pode esquecer da parte espiritual, porque Jesus deu uma palavra, eu não vou pegar aqui, ele falou, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A salvação. E ele não está falando somente daqueles que estão lá fora, que não conhecem Jesus, está falando do homem, da mulher que está dentro da igreja, que às vezes quer ganhar o mundo inteiro, tantas coisas, tantos projetos, mas esquece do principal. Jesus deu uma palavra para os discípulos, em Mateus 6,33, Jesus falou, olha, meus discípulos, eles estavam preocupados, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber? Jesus falou, olha, busca o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, amém? Quer ver? Vai lá em Miqueias 7, eu não falei o capítulo, olha só o que diz Miqueias 7,7, se você tem a Bíblia, você acompanha, se não, olha nos monitores. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Eu estava meditando nesse versículo, irmãos, sabe como que nós podemos resumir esse versículo aqui? Em confiar em Deus. Quando o Miqueias fala aqui, eu porém esperarei no Senhor, esse esperar no Senhor, não é aquele esperar, ai pastor, vou arrumar uma rede, vou deitar, colocar uma água de coco, e vou ficar de pernas para o ar, e vou ficar tranquilo esperando no Senhor. Já até comentei muito aqui o Salmo 40, que diz, Davi falou, esperei com paciência no Senhor. Esse esperar aqui, é aquele esperar, que Jesus citou em uma parábola, daquele juiz iníquo, que tinha uma mulher viúva que precisava que aquele juiz julgasse a sua causa, e aquela mulher, ela estava esperando, fisicamente, ela estava esperando no juiz, porque o juiz tinha a decisão nas mãos, por isso que ela ficou esperando naquele juiz. Ali Jesus deu aquela parábola, para nos ensinar muitas coisas, e aí a passagem diz lá em Lucas, 18, não vou pegar aqui, mas ela ficava importunando aquele juiz todos os dias da vida dela. Ela estava esperando, mas ela estava esperando em casa, deitada. Quando sair minha causa, o juiz vai me ligar. Não. Ela ficou no pé, ela ficou, como o próprio Jesus falou, que nós temos que vigiar e o quê?
E orar e vigiar, tanto faz, o orar vem primeiro. Eu vou orar, vou apresentar diante de Deus e vou ficar vigiando. Deus, eu já fiz a minha oração, esse é o propósito, segundo a tua palavra, eu não vou abrir mão, eu não vou desistir. E ela ficou esperando no juiz, e todos os dias eu falo aqui num tom de brincadeira, mas é sério. Imagina, o juiz chegava lá na porta do fórum, no local, quando olhava, quem estava lá sentado esperando? A viúva. Bom dia, seu juiz, hoje sai minha causa. Ele passava. No outro dia, quem estava lá esperando? Ela de novo. Olá, seu juiz, lembra de mim, hein? Eu até comentava aqui, acho que chegou alguns dias que ele falou, vou entrar pelo fundo, que eu não aguento mais olhar na cara dessa mulher. Aí entrar pelo fundo, ela, oi, seu juiz, estou aqui. Até que chegou um dia que ele falou, olha, eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela não me importune mais. E ali o juiz julgou a causa dela. E eu já comentei essa mensagem, pela prosperidade, ela não estava, como alguns fazem, bem errado, né? Ela não estava prosseguindo uma causa mentirosa, como tem até alguns, né, profissionais da lei, que infelizmente essa mentira e corrupção tem em todos os lugares, que prossegue uma causa mentirosa, pega uma coisa lá, uma mentira, arruma um fundamento, né? Os profissionais aí da lei, e toca aquela causa mentirosa, chega até ponto de falir uma empresa, tomar o que um empresário tem, fundamentada numa mentira. Essas pessoas vão se ver com Deus. Ela aproveita e o pior, né? Quando alguém descobre que aquele profissional falou era mentira, ele não vai preso, né? Não acontece nada com aquela pessoa. Então, irmãos, a justiça de Deus é a que prevalece, é a que não falha. Tem muita gente que está escapando da justiça do homem, mas está esquecendo que a de Deus vai vir. E Deus não vai vir como nosso advogado, Ele vai vir como juiz. O advogado ele defende, o juiz ele faz o quê? Ele condena. Então nós temos que esperar, como eu citava aqui, a mulher tinha uma causa verdadeira. É algo que era dela, ela tinha certeza que aquela causa ia favorecer ela e era uma coisa verdadeira, não era apenas o juiz que estava tardando em resolver aquela situação. E aqui ele diz, eu porém esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. E esse Deus também é o Deus da nossa salvação. Quer ver? Vai em Gênesis capítulo 26, o esperar não é ficar parado, não, é esperar vigiando. Você orou, determinou, e agora você vai tomar posse, você vai para cima, querendo ou não, você vai ter que esperar, né, o agir de Deus. Olha só, o nosso Deus, eu não falei o título da mensagem, Deus de provisão. Quem precisa de uma provisão, uma providência de Deus, diga amém. Eu preciso. E já sabe qual, a do coronavírus. Todo mundo precisa, irmãos. Nós precisamos. Todos nós temos causas para apresentar diante de Deus. Pode ter certeza disso. Quer ver? Quem passa dificuldades ou tem problemas? Levanta a mão assim. Vou levantar as duas, porque eu tenho os meus e tenho os dos irmãos também, que eu tenho que ajudar, né? Todos nós temos dificuldades. Olha o que diz em Gênesis 26, que tem uma passagem que eu creio que você já leu, e vai te ajudar. Gênesis, capítulo 26, diz assim, ó, a partir do versículo 1, Gênesis 26, 1, diz assim, ó, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Aí o 4 fala assim, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus,
e darei a tua semente a todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Vamos ler o 5 também. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha aqui para o pastor, vamos por parte. Você percebe que no início aqui do capítulo 26, nos primeiros versículos, nós vemos aqui uma passagem que diz que houve uma fome na época de Isaac, já aqui, mas foi algo semelhante que também aconteceu na época de Abraão, seu pai. Aí tem gente que às vezes se escandaliza, porque nós estamos vivendo uns dias de pandemia, uns dias de dificuldades. Não, isso sempre existiu, desde o início do mundo. Hoje nós não temos uma dificuldade de fome, que naquela época, as piores crises que existiam, não era doença não, era falta de alimento. Hoje eu creio que nós não chegamos ainda a esse ponto, e não vai chegar, mas tem muitos países aí que tem essas crises de alimento. Tem ou não tem? Tem muitos. Hoje a nossa crise, hoje mundial, vamos colocar assim, é essa pandemia, essa doença que, não sei o que eu posso falar, que tem atingido vários setores, vamos dizer assim, mas naquela época era a fome. Se acontecesse de ficar sem chover, parasse a chuva, vai produzir alguma coisa? Não, aí vinha a fome. Aí ele cita, olha, era algo parecido com o que já tinha acontecido com Abraão, seu pai. Aí de manhã eu comentava isso, não teve na época de Abraão, teve na época de Isaac, teve na época de Jacó, e está tendo na nossa época também. E depois, pastor, será que vai ter outra? Não sabemos, mas o cristão tem que aprender e entender, irmãos, que a nossa vida não é um mar de rosa. E por que, pastor, querendo ou não, essa pandemia, essa dificuldade é uma permissão de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Se isso aconteceu, está acontecendo, pastor, mas e as mortes? Um dia nós vamos saber de tudo. Não cabe a nós, como se diz lá em Deuteronômio 29, as coisas que são reveladas são para nós, as ocultas não são para nós. Um dia nós vamos saber, um dia elas serão reveladas. Mas voltando aqui, irmãos, o povo lá do deserto, nós conhecemos essa passagem, Deus tira eles das mãos de Faraó, viviam escravizados, e esse povo foi necessário eles passarem por uma grande dificuldade, que foi o deserto, ali os 40 anos, para chegar até a terra prometida. Pensa comigo, será que Deus não teria o grande poder de pegar o povo lá das mãos de Faraó, e não vou usar a palavra aqui, não é questão de mágica, mas um estalar de dedo, será que Deus não teria o poder de pegar eles dali e transportar eles direto para a terra que mana leite e mel? Sim ou não? Como aconteceu até com o discípulo, que pregou lá para o eunuco, depois que o eunuco se converteu, ele foi transladado, ele saiu dali, Deus transportou ele para outro lugar. Agora, por que Deus não fez isso com aquele povo de Israel? Por que eles tiveram que passar por aquele deserto? De manhã eu comentei, se Deus tivesse feito isso, eles iam sair daqui e já iam lá para a terra prometida, onde manava leite e mel, um cacho de uva, ali 2 homens para carregar, eles iam começar a comer toda aquela fartura daquela terra, e iam começar a murmurar, não aguento mais, estou de barriga cheia, quero voltar lá para o faraó. É o ser humano, o qual a Bíblia fala que as misericórdias de Deus se renova a paciência eu creio que também, mas tem um dia que a paciência também de Deus, ela pode esgotar. Eu preguei até uma mensagem aqui um dia desse, irmãos, nós temos que usar a misericórdia e a paciência de Deus sim, mas eu já preguei essa mensagem aqui, mas a pessoa não pode brincar com isso, porque tudo tem o quê? Tem um limite. Então, ou seja, foi necessário, e o que eu quero que você entenda, por que o Deus de provisão? Irmãos, guarda algo no seu coração, se não houvesse dificuldade, não teria manifestação do poder de Deus na nossa vida.
Deus, deixa eu ver se eu marquei aqui, coloca para mim 1 Coríntios 1:27, coloca aí para mim, bem rápido, aí nós vamos continuar aqui em Gênesis, só para você não sair daqui, 1 Coríntios 1:27, olha o que diz ali, ó, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir o quê? As sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir o quê? As fortes. De manhã eu dei um exemplo aqui, longe de mim esse negócio de política, dessas coisas, não estou aqui para falar disso, mas o Brasil em si, uns 2 anos atrás, não tinha uma grande expectativa de melhora, sim ou não? Todo mundo apostando num candidato, cada um apostava em um ali, mas o que teve a maioria ganhou, e todo mundo naquela expectativa, e vai, até como se diz, o mais desprezado foi o que ganhou, não foi? Aparentemente não tinha nada, enfim, irmãos, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir o quê? As sábias, por isso que em tudo nós temos que olhar, e ver a parte espiritual da coisa, nós não temos que olhar só diante dos nossos olhos. Aí onde eu quero chegar? Aí todo mundo naquela expectativa, irmãos, o Brasil nunca recebeu tantas orações como nos 2 anos para cá, você prestou atenção disso? Nunca, irmãos, mas desde quando começou aí esse negócio de política, irmão, é oração para cá, é pastor para lá, é pastor no monte com bandeira do Brasil, é pastor enrolado com bandeira do Brasil, todos os líderes das igrejas evangélicas se uniram, coisa que quase nós nunca tínhamos visto, e oração para lá, e o povo orando, e o versículo mais citado lá de Crônicas, se o meu povo me ouvir e clamar, eu virei dos céus, e vai, pá, ganhou, melhorou, parece que a coisa começou a piorar, se nós formos olhar, aí o Brasil foi, então começou tal emprego e tal, foi o primeiro ano, daqui a pouco veio essa pandemônia aí, mudou todos os planos, mas Deus, nós oramos, e é isso que nós recebemos, irmãos, nós fizemos a primeira parte, nós fizemos o dever de casa, mas tem mais ainda para nós fazermos, nós temos que continuar, nós temos que perseverar, às vezes isso acontece na nossa vida, pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, irmãos, guarda no seu coração, aonde vai ter manifestação do poder de Deus, no mar de rosa, como se diz, de manhã eu comentei uma coisa muito importante, como que vai ter manifestação do poder de Deus, se eu posso fazer, se eu consigo fazer, se é uma coisa tão fácil, vou usar uma palavra aqui, para que eu vou incomodar Deus? Claro que nós não incomodamos Deus com a nossa oração, mas aonde está o poder de Deus? Aí vem a dificuldade, vem a pandemia, mas por que vem essas batalhas, pastor? Irmãos, isso é para fortalecer o nosso coração, eu comentei aqui, o nosso país não explodiu no momento que nós achávamos que ia explodir, não é explodir, morrer todo mundo não, dá aquela alavancada, aquela melhora que todo mundo estava esperando, em todas as áreas, eu já comentei aqui, a melhora da igreja também, porque tudo vai crescer, amém? Não foi no momento que até mesmo os especialistas estavam esperando, aqui diz o versículo, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir o quê? As sábias, por isso que tudo nós temos que olhar, e ver que por trás daquilo ali, existe uma parte espiritual, às vezes nós esquecemos, e começamos a entrar num barco, e vai indo, mas espera aí, onde está Deus? O que Deus está querendo falar a respeito disso? O que Deus está querendo nos ensinar, em meio a essas dificuldades? Alguma coisa tem, porque foi a permissão de Deus, e olha só, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? Os fortes. Aí vem Deus com toda a simplicidade, usa o mais simples que seja para fazer o que for, e confunde os sábios. Mas da onde vem isso? Não é assim que acontecia com Jesus?
Ele no templo, com os doutores da lei, eles olhavam, mas de onde vem essa sabedoria? Esse não era, depois que ele já estava fazendo milagre, esse não é o carpinteiro, o filho de José? Aí de onde vem isso? De Deus. É isso aí que nós temos que entender, vem da parte de Deus. Então, ou seja, nós precisamos extrair das dificuldades, das batalhas, irmão, o que Deus está querendo falar para nós. Nós não temos que murmurar, reclamar, não, jamais. Deus, tem bênção aí, só que nós não sabemos a hora. Eu citei aqui, se às vezes nós estávamos com essa expectativa de que ia ser esse ano, erramos feio. Deus sabe o momento certo. Agora, o que Ele manda nós fazer? Perseverar, ficar firme. Aqui em Gênesis, para mim, para outra parte, eu li até o versículo 6, né? Então, ou seja, foi o 6? Até o 5. Então, essas fome que aconteceu na época de Isaac aqui, já tinha acontecido na época de Abraão. Outra parte que eu quero chamar a sua atenção aqui, que é o versículo 3, que ele falou assim, peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, a tua semente, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai. Olha aqui para o pastor, quem é pai, quem é mãe aqui, levanta a mão, quem não é, vai ser. Irmãos, aqui eu entendi a responsabilidade que nós temos, o juramento que nós vamos colocar diante de Deus, a promessa que Deus vai determinar para nós que somos pais, é o que vai contar na vida dos filhos lá na frente. Deus tinha compromisso com Isaac? Sim ou não? Deus tinha um juramento com quem? Com Abraão, seu pai. Só que, por que dependeu de Isaac? Porque Isaac também tinha que estar na mesma fé. Ele tinha que estar cumprindo os mandamentos. Se ele sai dos mandamentos de Deus, ele ia quebrar o juramento, não da parte de Deus, porque ele não ia estar cumprindo a palavra. É como se ele tivesse falado: ô Isaac, menino, eu tenho um juramento com o teu pai, eu fiz um grande juramento com ele. Nós entendemos, está lá em Gênesis 12, onde Deus chegou para Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela. Ele estava bem ali, tinha todo o seu gado, as suas fazendas. Ele falou: vai para uma terra que eu vou te falar. E Abraão foi, conhecemos a história, teve dificuldade, teve isso, teve aquilo, mas Deus falou: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. E aqui nós vemos Deus continuando esse trabalho, já na vida de quem? De Isaac. Aí Deus fala: não vai, não desce para o Egito, fica na terra que eu vou te falar. Aí vai lá no 12, no versículo 12, para mim ir para outra parte, fala assim, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o quê? Abençoava. Depois você lê na sua casa, é bonito essa história, porque, irmãos, na maior crise que estava passando aqui, que era uma crise de fome, que ninguém tinha comida, ninguém conseguia produzir nada, o Isaac vai lá, na direção de Deus, e planta, semeia, e consegue fazer uma grande colheita. Resumindo a história, sabe o que Isaac provocou aqui no coração daquelas pessoas que não tinham entendimento? Inveja, sentimento de inveja. Aí depois você continua lendo, eles começaram a querer prejudicar Isaac, tapar os poços de água que ele tinha aberto, jogava terra, jogava lixo. E aí começaram a inveja: mas quem que é esse Isaac? Uma crise dessa, como pode? Isso não é diferente hoje, irmãos. É diferente. Se Deus te dá uma direção para você abrir um negócio, para você aumentar o seu comércio, para você fortalecer a sua fonte de renda, vai ter invejosos também. Vai olhar para você e falar: mas como pode uma crise dessa? Olha, esse está louco. Se é a direção de Deus, ninguém vai te impedir. Pode ter certeza disso. E a colheita vai ser certa. Mas se estiver na direção de quem? De Deus, irmão. Se estiver, eu comentava de manhã, na fidelidade também de Deus. Porque tem muitas pessoas que são impedidas de prosperar, em fazer alguma coisa. Por quê? Alguns às vezes não é nem fiel a Deus. Aí às vezes ela fala: eu vou investir no meio da crise. Mas, poxa, eu não sou tão fiel assim. Não vai não.
Não vai. Aqui ele falou: olha, Isaac, eu tenho um compromisso com seu pai. Seu pai cumpriu os meus mandamentos, e você tem que cumprir também, porque essa obra, esse plano, ele tem que continuar, e você faz parte disso. Você vai casar, vai gerar filhos, e assim vai se cumprindo a descendência de Abraão. E ele não podia quebrar isso. Como que ele ia quebrar isso? Deixando os mandamentos de Deus. Imagina se Deus fala: não vai, não desce ao Egito. Isaac fala: você não manda em mim, Deus, e vai. Pronto, acabou. Hoje nem nós estaríamos mais aqui, né? Então, ou seja, tudo vai depender da direção de Deus e da obediência à palavra. Quer ver um outro exemplo, bem conhecido? Vai lá em Lucas capítulo 5, isso aqui é matéria que nós já lemos, Lucas capítulo 5, olha só vou pegar essa passagem aqui da pesca maravilhosa, de manhã não deu tempo de eu falar. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, preste bem atenção, diz assim, Lucas 5:1, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase ia a pique. E vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Olha aqui para o pastor, por gentileza. Nós acabamos de ler ali o 1 aos Coríntios 1:27. Irmãos, Deus confunde as coisas. Olha só, acabamos de citar aqui uma dificuldade que Isaac estava passando, e Deus vai lá, é com ele, e mostra para ele, e manifesta o seu poder em meio às dificuldades. Eu cito novamente, irmãos, como que Deus, ele seria Deus, como vamos colocar aqui, se eu pudesse fazer, se eu pudesse me curar, se eu pudesse resolver a situação. Deus se manifesta em meio às calamidades, em meio às dificuldades, aonde nós olhamos para cá, para lá, quem poderá nos ajudar? E às vezes, nós até tentamos, porque o homem tem uma certa capacidade e tem uma inteligência, tem ou não tem? Então o homem ele ainda tenta, ele vai lá, tenta criar uma vacina, tenta se curar, toma um chá, toma tantas coisas, mas e aí? Não tem como. Aí vem a parte da manifestação de Deus. Aqui, imagina, eles não era pescador igual eu. Quem é pescador profissional? Só tem o irmão ali, né? Eu sou pescador de beira de barranco, eu creio que tem muitos aqui, né? Que pega lá a minhoca, coloca no anzol, joga lá, já não pega nada, vai embora e pega uns peixinhos lá. Mas tem o pescador que é profissional. E aqui, irmãos, Pedro, era a profissão dele, ele não fazia outra coisa. O homem entendia de mar, entendia de rede, de barco e de horário de pesca. E aquele dia, para eles, foi um dia frustrado. Por quê? Porque eles dependiam do peixe, eles tinham que vender para sobreviver, para manter as despesas do barco. Aquele tempo não tinha gasolina, tudo, mas tinha a manutenção, toda ida até o mar, com certeza tinha uma despesa, e eles não tinham pegado o quê? Nada naquele dia, absolutamente nada. E quem que aparece na beira da praia, naquele momento de dificuldade? Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que as mãos de Deus,
elas não estão encolhidas diante de nós, elas estão sempre estendidas. Então, qualquer momento de dificuldade, de crise, situação financeira, seja o que for, nós temos que correr até Jesus. Nós temos que reconhecer, é Provérbios 3:7 que fala, ou é 3:8, não lembro aqui, mas lá fala que nós temos que reconhecê-lo, em todos os caminhos nós temos que reconhecer que Ele é Deus, inclusive nas dificuldades, inclusive quando tudo está bem, quando tudo está normal, nós temos que reconhecer também, peraí, Ele é Deus. Aí aparece Jesus em meio a uma crise de peixe aqui, tremenda, e aí, primeiro, Jesus prega, isso aqui é importante, não tem ação com vitória, com, vamos dizer assim, com grande quantidade de peixe, sem a palavra de Deus. Não tem como se diz assim, uma vitória, sem antes ouvir a palavra de Deus. Eu já preguei aqui aquela viúva, que só tinha um pouquinho de azeite na botija, e aí ela chegou e não sabia o que fazer, estava devendo, os credores já tinham vindo para levar os filhos, o profeta falou, o que você quer que eu faça? O que você tem em casa? Ao profeta dando a palavra para ela. Ela falou, não tem nada, está tudo difícil, estou devendo. Ela pensou, falou, não, tem uma merreca aqui de azeite na botija. O profeta falou, basta, traz aqui. Deixa eu ver, tem isso aqui, mas o que é isso aqui diante? Eu já dei esse exemplo, é como se fosse R$100 comparado a uma dívida de R$100.000, a diferença era muito grande, como que eu vou pagar, como que eu vou viver? O profeta falou, não, me dá isso aqui basta, pega essa botija aqui, primeiro vai para os seus vizinhos, empresta tudo aí que você achar de vaso vazio, entra no seu quarto, tu e teus filhos, fecha a porta e vira essa merreca de azeite, você vai ver o que vai acontecer. Ela pegou a palavra primeiro, fez, arrecadou lá todas as vasilhas e virou, e nós conhecemos o milagre que Deus fez ali. Aqui a mesma coisa, a crise aqui de Pedro, era uma crise de peixe, que para ele era tudo, porque era a profissão dele. Aí Jesus dá uma palavra, Pedro ali no barco, ouve a palavra, ele subiu logo no barco de Pedro, tudo tinha um propósito. Aí Pedro ouviu aquelas palavras, não sei o que Jesus pregou, e Pedro ficou olhando, Pedro nem convertido era, tá? Nem convertido era, e Jesus fez esse milagre na vida dele, porque foi daqui que Jesus chamou ele para ser discípulo. Ele nunca nem tinha ouvido falar, quem que é esse homem? Ainda pega meu barco, quer ir embora, estou cansado, pesquei a noite toda, e Jesus pregou para a multidão. Quando ele terminou, Jesus fala, agora pega a rede e o seu barco e lança lá no mar alto, aonde que as ondas estão. Irmãos, aquilo ali para um pescador profissional, como Pedro, era uma afronta, como nós lemos ali em 1 Coríntios, era uma loucura. Aí aparece Jesus, mas por que Pedro entendeu? Porque ele chama já Jesus de mestre, ele fala, olha, em outras palavras, eu entendo muito de pesca, isso é uma loucura, o que o Senhor está falando, que ele chama Jesus de mestre, mas ele fala algo muito importante, mas porque tu mandas, eu vou lá. Ele poderia ter falado, mas se eu não pegar nada, você vai pagar minha despesa. Ai não, ele falou, olha, eu entendo, eu sei que isso aí é uma loucura, totalmente uma loucura, mas porque tu mandas, eu vou lá e vou fazer. É aqui que eu quero que você entenda o principal da mensagem, irmãos, em meio a essas dificuldades, é que Jesus aparece, mas nós não temos que deixar Jesus de lado. Imagina se Pedro falar, quem que é esse homem, está maluco, desce do meu barco, deixa eu ir embora. Ele tinha perdido a grande oportunidade, e não seria o grande Pedro, que a partir daqui começou o ministério dele. Irmãos, ele foi lá e jogou, eu não sei, eu fico imaginando, um dia nós vamos poder perguntar para ele, mas qual foi a cara, como que ele foi jogar essa, será que ele foi desanimado com aquele barco? Esse homem é louco, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou obedecendo? Mas vai fazer o quê? Vou lá, chegou lá, jogou a rede, acho que até com preguiça, de qualquer jeito, não precisou nem abrir muito a rede não, só obedeceu, foi lá, jogou, daqui a pouco começou a pesar o negócio, falou, meu Deus, será que é um tubarão? E começou a puxar, e quem disse que aguentava mais?
Daqui a pouco fez sinal para os amigos, olha, vem cá, tem uma coisa errada aqui, e começaram a puxar, e encheu aqueles barcos, que eles iam a pique, de tanto peixe. Aí Pedro chegou, imagina, jogou na praia aquele monte de peixe, olha o peixe, todo mundo, aquela coisa, e Pedro não quis nem saber de peixe, jogou aquela rede para lá, com peixe e tudo, falou, Senhor, ausenta de mim que eu sou um pecador. Aí ele entendeu que era Deus, e já foi, falou, olha, Jesus falou, a partir de hoje você não vai ser um pescador de peixe, você vai ser um pescador de homem. Ele falou, sim senhor, largou a rede lá, deu para todo mundo e foi embora, e foi seguir a Jesus. Irmãos, momentos de dificuldades, tem manifestação do poder de Deus. Entenda bem, quando tudo está normal, tudo está bem, aonde vai ter a manifestação do poder de Deus? Ele pega as coisas loucas desse mundo, esses momentos que nós passamos de aflição, de dificuldade, e ali ele mostra para nós que ele é conosco. Mas assim como ele fez com Isaac, em meio a uma terra seca, de dificuldade, ele falou, Isaac, vai lá, eu vou mostrar para você, e vou mostrar para esse povo quem eu sou. E Deus vai fazer assim também, em meio a essa pandemia. Irmão, escreve o que eu estou te falando. Deus está fazendo grandes coisas em meio a essa dificuldade. Eu comentei aqui, domingo passado, irmãos, o nosso país, ele vai explodir, ele vai ser uma bênção, amém? Nós não sabemos aí o dia certo, o momento certo, mas Deus está confundindo os loucos, irmãos, e está assim de loucos, é coisa aí vem Deus, e muda totalmente. Deus confunde os que se dizem ser sábios. Deus confunde totalmente. E olha só, vou citar, não vou pegar aqui que meu tempo já foi também, mas você conhece aquela passagem lá do profeta Elias, daquele desafio que ele fez com os profetas de Baal? O povo estava cocheando entre dois pensamentos, vivendo uma crise espiritual, uns acreditavam em Baal, outros acreditavam em Deus. Elias falou, vamos fazer um desafio aqui então, ok? Vamos fazer um desafio, prepara um bezerro, coloca ali no altar, e o povo aí que diz que é de Baal, esses profetas do cão aí, vão clamar o seu Baal aí. E o Deus que responder com fogo vai ser o Deus verdadeiro a partir de hoje. E os profetas de Baal, é boa essa proposta, vamos fazer. Então vai lá, vai clamar o Deus de vocês. Partiu o bezerro, colocou lá, e eles começaram, Baal, Baal, onde está Baal? E clamaram de cedo até meio-dia, o sol esquentando, e Baal nada. E Elias olhava no relógio, não tinha, mas tinha o tempo, e nada de Baal. E eles começaram a se rasgar, sair sangue, só faltava falar, Baal, pelo amor de Deus, aparece Baal, e nada de Baal. E Elias lá sentado, olha, grita mais alto, que às vezes Baal foi fazer uma viagem, está com medo do coronavírus, está em casa. E eles clamavam, e nada de Baal, até que desanimaram. Elias falou, agora é minha vez. Os profetas de Baal devem ficar assim, tomara que o Deus dele não responde, tomara que não responde, porque o nosso não respondeu. Aí Elias vai lá, repara o altar que estava quebrado, pega o bezerro, fala, coloca a lenha. Quem já acendeu fogo? Acende com água? Você vai queimar as folhas, hoje não pode queimar nem folha mais, não, já fala que está queimando a Amazônia, né? Mas vai queimar aquelas folhas no fundo do quintal lá, né, que junta lá do pé de manga, de jaca lá, o que joga? Joga água em cima para pegar? É um alquinho lá, mas com cuidado, né? Ou não joga nada, o jeito que está seco, né? Aí Elias vai lá, prepara o holocausto, coloca a lenha e fala, mete água lá em cima daquela lenha. A lenha sequinha, vai lá e enche de água, tudo, a gente sopa aquela lenha. E eles olhando, falam, ó o louco aí, ó Deus confundindo os sábios aí. Ó, fogo não acende com água. Elias falou, coloca água, joga em cima do bezerro também. Já é difícil pegar fogo, imagina com água. Aí vai, fala, não, está pouco, eu vou ser mais ousado, faz uma valeta, faz um rego aqui em volta desse altar, todo mundo conhece o que é uma valeta, um rego, e fez ali, falou, agora enche de água também isso aí, e foram lá e encheram de água também. Aí ele foi lá e clamou a Deus, Deus, olha, só eu fiquei como profeta, agora responde-me, Senhor, responde-me com fogo, mostre para esse povo que há Deus em Israel. Pronto, irmãos, o fogo desceu. E a Bíblia fala, depois você lê lá em 1 Reis 18, né, que fala,
se eu não me engano, o fogo desceu e queimou aquele holocausto que não sobrou nada. Lá fala que aquela língua de fogo lambeu aquela água que estava naquele rego, naquela valeta, e eles ficaram de boca aberta. Queimou até os profetas de Baal. E os que correram, o fogo não queimou, Elias correu atrás e matou a espada os profetas de Baal. E o povo ficou, olha, esse é o Deus verdadeiro. Esse Baal aí, esse Baal está louco da cabeça. Irmãos, o que significa isso? Deus confunde os sábios. Naquele momento de crise ali espiritual, Deus mostrou para aquele povo a palavra certa, a manifestação de Deus. Ela ocorre em tempos de dificuldades, mas quando nós clamamos a Deus. Eu comento sempre aqui, é triste aquelas pessoas que estão trancafiadas em casa, com dificuldades, irmãos, mas a pior dificuldade eles estão vivendo, não estão clamando a Deus em tempos de crise. Como que essas pessoas vão ver a manifestação do poder de Deus? Tem pessoas até do nosso meio, às vezes você diz, pastor, mas Deus não livrou. Tem pessoas que até já pegou esse vírus, esse coronavírus do cão aí. Essas pessoas que venceram, elas vão ter testemunho para contar depois. Elas viram manifestação de Deus em meio à pandemia. E aquele que não clamou, às vezes até não aconteceu nada com ele, mas não viu nada também. Não aconteceu nada, não viu nada, não viu a manifestação do poder de Deus. E como eu digo, quem garante que nós não enfrentaremos um dia desse aí mais para frente, não sei, outra crise, não sei se é de doença, se é de fome, não sabemos. Uma coisa nós temos que saber, Deus é comigo. E Deus vai fazer eu prosperar em meio à terra seca, Deus vai fazer eu prosperar. Por quê? Porque eu estou na tua palavra, Deus. Agora, como eu citei, nós temos que ser fiéis a Deus, à palavra. Porque nesses momentos de dificuldades, Deus vai nos livrar. E a coisa mais bonita, Deus vai usar, vai usar você, para que o poder dele seja manifestado na sua vida e na vida de outra pessoa. Isso aqui é bonito. Por isso que o cristão tem que ter uma palavra no coração. Às vezes alguém pode até chegar para você e falar, olha, que coisa, eu acho que isso aí nunca vai acabar, eu acho que eu vou morrer. Viu? E tem gente que está assim, irmãos. Olha, a coisa é tão séria que você nem imagina. E aí vem você com uma palavra, fazendo a diferença, fala, não é bem assim não. Deus é comigo, Deus tem um compromisso comigo, que eu tenho um compromisso com a palavra dele. Eu vou ajudar você. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Deus, assim como Elias clamou, Deus vai mandar fogo, vai queimar esse mal, vai abençoar a sua vida, e olha, a sua vida vai ser transformada. É assim que nós devemos agir, Deus manifestando em meio à crise. Agora nós não podemos deixar passar batido, Deus está aí, pessoal. Deus não está de quarentena, Deus não está trancafiado dentro de casa com medo do vírus, não, Deus está aí, está abençoando tanta gente. Olha, eu tenho recebido mais testemunhos das pessoas nessa pandemia do que em dias normais. É tanto livramento de Covid-19, é tanta, olha aí, tanta gente sendo abençoada, gente trocando de emprego, gente comprando carro, é o poder de Deus manifestando. Agora nós não temos que olhar para essas dificuldades, nós temos que olhar para Jesus, pegar a direção de Deus e não fugir da situação. De manhã eu citei, já vou terminar, Ruth, tem uma passagem lá, um homem chamado Abimeleque, que saiu da terra, de Belém, de Judá, e migrou para outra terra, porque teve uma fome, teve uma dificuldade. Mas eu sempre cito isso aqui, nós só saímos na direção de Deus. Isaac falou, eu vou, Deus falou, não vai, fica, vai para a terra que eu vou te mandar, e você vai ver como você será abençoado. Abimeleque foi e saiu, morreu ele, passou um tempo, os filhos casou, mas os filhos morreram, os 2 filhos, eu lembro até do nome aqui, Malom e Quilom, o nome dos filhos ali, ficou Ruth, ficou esqueci o nome da esposa agora, Noemi, quem falou? Noemi, também das mulheres que vencem, tanto de estudo que elas fazem, se não souber, aí ficou a Noemi com a Ruth, e o nome da outra? Esqueceu, só lembra da Ruth, mas as 2 noras, a Ruth é que seguiu, que decidiu, mas acompanhar a sua sogra ali,
É uma história bonita, mas o que eu quero que você entenda? E aí depois eles ficaram sabendo que Deus tinha visitado a terra com abundância de pão. Vamos voltar para lá, mas já tinha ido o esposo e os 2 filhos já tinham perdido. Irmãos, problemas, você não se foge, você enfrenta. Dificuldade, você não corre dela, você enfrenta ela. Problema no casamento, você não ignora, você enfrenta. Problema na vida do filho, você não olha para o filho e faz de conta que não está acontecendo nada. Você enfrenta aquele problema. No nome de quem? De Jesus.